Quando você imagina um jogador que tem mais títulos do que Michael Jordan, o que te vem em mente? Eu acredito que Bill Russell, correto? Mas se eu te contar que teve um cara que fez menos pontos em temporadas regulares que o baixinho Isaiah Thomas, pra ser mais claro, 2.000 pontos a menos. E tem exatos 7 fucking títulos da NBA. Pois é, esse cara existe. E ele pode ser chamado de GOAT dos roleplayers. Você sabe o que é um roleplayer, correto? É aquele cara que é como se fosse um Alfred do seu time. Ele definitivamente não é o Batman e não tão perto o Robin. Talvez essa não tenha sido uma boa analogia, mas eu vou melhorar o exemplo. Ele fazia parte da rotação do elenco e na prática ele fazia muita diferença. Só não era tão lembrado assim e também não fazia tanto ponto assim. Alguns dos meus roleplayers favoritos são Tony Kukoc, por exemplo, que jogou no Chicago Bulls durante a dinastia dos anos 90, Lamar Odom, um versátil pivô que foi fundamental para os títulos de Kobe Bryant no Lakers em 2009 e 2010, e o roleplayer mais random do meu coração, Steve Novak, um ala pivô de 2,9 m de altura, que era reserva no meu Knicks na época de Carmelo Anthony lá em 2012, 2013, mas vinha do banco de reservas arremessando 47% para 3 pontos. O que me faz pensar é que esse cara nos dias de hoje seria um gênio em várias equipes, mas não, cara, não é isso que a gente veio conversar nesse vídeo. Enfim, eu acho que você me entendeu o que é um roleplayer. E não me venha dizer que caras como Manu Ginobili, Dennis Rodman eram roleplayers. Não, eles não entram nessa lista porque eles são jogadores que já entraram no Hall da Fama. E o homem em questão, o deus dos roleplayers, se chama Robert Keith Horry. Para os mais íntimos, Big Shot Rob, ou embrasileirando o seu apelido, Rob dos grandes arremessos. Ele nasceu no dia 25 de agosto de 1970, no condado de Harford, em Maryland. Jogou no ensino médio pelo time de Andalusia High School e por lá ganhou o prêmio de jogador do ano Naismith, Alabama. Infelizmente, nenhum título estadual. E durante seu período de faculdade, ele frequentou a Faculdade do Alabama, de 1988 até 1992, onde era companheiro de Latrell Sprewell, e por lá foram campeões de 3 títulos de Conferência Sudoeste e chegou 2 vezes nas oitavas de final da NCAA. Nesse tempo, teve 12 pontos, 7 rebotes e 1.8 assistências por jogo, sendo um defensor extremamente eficiente. E suas boas performances na faculdade lhe rendeu os frutos de ser a 11ª escolha do draft de 1992 pelo Houston Rockets. Passou toda sua temporada de calouro como titular absoluto, teve médias de 10 pontos, 5 rebotes, 2.4 assistências por jogo e manteve praticamente as exatas estatísticas durante os 12 jogos que disputou nos playoffs. Mas diferente de outras histórias que eu já te contei neste canal, a história de Robert Horry é escrita por momentos, não por estatísticas. E o motivo dele ter aquele apelido que eu citei no começo do vídeo, Big Shot Rob, começou justamente nos playoffs da sua temporada de calouro, ainda em 1993. Na segunda rodada, o Houston Rockets contra o Seattle Supersonics estendeu a série até um jogo 7 e faltavam apenas 38 segundos para acabar o jogo. O jogo estava empatado em 91-91. Robert Horry mata o arremesso para entregar a liderança para o time dos Rockets. Poderia ser uma história feliz esse ano, mas não foi. O Seattle empataria antes de acabar o jogo e na prorrogação eliminaria o Houston Rockets da série. E no final das contas, esse ano foi o 3º título de Michael Jordan. No ano seguinte, Robert Horry jogou 81 partidas da temporada regular, todas como titular, fez 9,9 pontos de média, 5,4 rebotes e 3 assistências por jogo, sendo o 6º jogador com maior pontuação do seu elenco. Mas as coisas realmente ficaram interessantes nos playoffs, onde ele saltou para 11,7 pontos por jogo e 6,1 rebotes, se tornando o 4º jogador durante esse período que mais fez pontos pelo Houston Rockets, sendo uma peça fundamental ao lado de Hakeem Olajuwon e Vernon Maxwell para o título para cima do New York Knicks nas finais de 1994. Na temporada seguinte, 1994-1995, o Houston viria para mais uma campanha muito boa. Chegariam com tranquilidade na pós-temporada, passando pelo Utah Jazz na primeira fase por 3-2, pelo Phoenix Suns em 7 jogos nas semifinais de conferência, para chegar nas finais de conferência contra o San Antonio Spurs. Essa série é muito lembrada pelo belo basquete que Hakeem Olajuwon performou contra um dos melhores defensores da época, David Robinson. Mas pouco se fala que quando faltava apenas 14 segundos para acabar o jogo 1, quando ainda o jogo estava por 1 ponto de vantagem para o San Antonio Spurs, o passe vem na mão de Robert Horry e ele vira o jogo faltando 6 segundos para acabar e entrega a primeira vitória da série para o Rockets. Você deve estar se perguntando, pô, massa pra caramba, o cara matou o arremesso para ganhar o jogo, brabo, mas e aí? Então, ele converteu apenas um arremesso de quadra o jogo inteiro. E adivinha, foi o arremesso mais importante para a vitória da equipe. E não era em um jogo de temporada regular, era nos playoffs. Mais especificamente numa final de conferência contra o San Antonio Spurs. E o Big Shot Rob não pararia por aí, já que o Rockets passou em 6 jogos para as finais da NBA, onde enfrentariam o Orlando Magic de Shaquille O'Neal. E nas finais, Robert Horry dominou com 18 pontos, 10 rebotes, 4 assistências e 3 roubos de bola e 2 tocos de média por jogo, 2.3 para ser mais específico. Sem esquecer de mencionar que no jogo 3 das finais, quando a diferença estava apenas de 1 ponto para o Rockets e o Orlando pressionando para virar a partida, faltando apenas 6 segundos para o final do jogo,
adivinha quem converte um arremesso para 3, decretando a vitória do time de Houston? Ele, Robert Horry. Uma peça fundamental para ganhar 2 títulos seguidos com o Houston Rockets. Ele, na conquista do segundo título, praticamente dobrou suas médias na final da NBA, com apenas 3 temporadas de experiência, sendo decisivo em momentos em que precisavam dele. Parece loucura o quão frio e calculista esse homem jogava basquete, e o quanto ele já tinha momentos memoráveis em sua carreira, mas estamos falando de Robert Horry, e ele estava apenas começando seus trabalhos. Depois disso, sabemos o que aconteceu, né? O Jordan voltou para a NBA, conquistou 3 títulos consecutivos para se aposentar de novo após a temporada de 1998. Nesse meio tempo, o Houston Rockets foi eliminado nos playoffs pelos Supersonics em 1996, quase como uma revanche. Na temporada de 1997, Robert Horry foi envolvido numa troca que mandaria Charles Barkley para o Houston Rockets e ele se tornou membro do Phoenix Suns, e por lá ele não se encaixou muito bem, se é que me entendem. Ele não se dava muito bem com os companheiros e vivia em conflitos com o técnico do time na época, Danny Ainge, chegando a um ponto em que durante um jogo onde Danny Ainge estava gritando com Robert Horry, ele simplesmente tacou uma toalha na cara do técnico. Mano, hoje em dia chega a ser engraçado pra cacete, mas na época foi extremamente sério e desrespeitoso com o coach, e apenas 4 dias depois ele foi trocado, tendo disputado um total de 32 jogos pelo Phoenix Suns e foi parar aonde? Adivinhem, no Los Angeles Lakers. Curioso que no mesmo ano o Lakers assinou com um tal de Shaquille O'Neal e tinham draftado um ano antes, em 1996, um tal de Kobe Bryant. Pelo Lakers, quando ele terminou de cumprir sua suspensão, esteve presente em apenas 22 jogos daquele time, mais os playoffs de 1996 e 1997, e teve mais uma temporada de titular com 7,4 pontos e 7,5 rebotes de média. Isso na temporada de 1997 e 1998. E o Lakers caiu nesses playoffs 2 vezes seguidas para o Utah Jazz. Após essas 2 temporadas, Robert Horry foi colocado como reserva. Tendo menos minutos em quadra na temporada 1998 e 1999, ele teve médias humildes de 5 pontos, 4 rebotes, mas curiosamente sua participação no time aumentava conforme a chegada nos playoffs, e sabemos muito bem o motivo. O time ainda se encaminhava para se tornar uma dinastia com a chegada do técnico Phil Jackson no final dessa temporada. E apenas 3 temporadas de Robert Horry como um Laker, estamos falando de 1999 e 2000, tivemos a famosa corrida ao título de Shaq e Kobe comandados por Phil Jackson. E mesmo com a temporada regular humilde de 5,7 pontos e 4,8 rebotes, Horry teve uma significativa melhora nos playoffs, pulando para 7,6 pontos e 5,3 rebotes. Os Lakers foram dominantes até chegar nas finais da NBA, onde teriam um confronto direto de Red Miller e Jalen Rose versus Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, confronto de técnicos Larry Bird versus Phil Jackson. Mas no jogo 4 da série, quando o Lakers passava por maus bocados, já que o Kobe estava jogando com um tornozelo mal recuperado, Robert Horry saiu do banco de reservas para entregar 17 pontos, evitando o empate do Indiana Pacers nessa partida e entregando a liderança de 3-1 na série para o time de Los Angeles, o que 2 jogos depois, Robert Horry se consagrava 3 vezes campeão da NBA. Um ano depois, o Lakers ainda era o time mais temido e dominante da liga, Prime Shaquille O'Neal e Prime Kobe Bryant. Robert Horry parecia o mesmo jogador, reserva, 5,2 pontos, 3,7 rebotes na temporada regular, 5,9 pontos e 5,3 rebotes nos playoffs. Chegaram a mais uma final de NBA, dessa vez contra o Philadelphia 76ers de Allen Iverson. Sem muito drama nessa temporada, porque eu já te contei 2 vezes aqui neste canal. Os fatos que todos se lembram são: 1. Step back de meia distância de Allen Iverson depois passando por cima de Ty Lue, e 2, logo em seguida 4 vitórias do Lakers para ser campeão, correto? Mas o que pouco se fala é que quando a série estava apenas 1-1 e o Sixers estava fazendo uma grande retomada no jogo 3, a partida estava literalmente pegando fogo no último quarto. Robert Horry tinha feito apenas 3 pontos nos 3 primeiros quartos do jogo. Mas calma lá, meu consagrado, o que eu tô te contando é do fucking Big Shot Horry. No último quarto ele começou convertendo uma bola de 3. Poucos minutos depois, posterizou o pivôzão de Kemba Mutombo, aquele mesmo de Kemba Mutombo que fazia nananão com a mão, e com menos de 50 segundos pro final da partida, 1 ponto de diferença no placar, ele mata mais um arremesso de 3 para entregar uma vantagem de 4 pontos para o time do Lakers para cima do 76ers. Com este fato, o Philadelphia foi obrigado a fazer aquele famoso jogo de faltas, onde você faz o ataque e força uma falta para o cara ir para a linha dos lances livres e parar o relógio. E escolheram para fazer faltas no cara errado, Robert Horry. Literalmente o cara fez 4 lances livres seguidos, terminando a partida com 15 pontos, 12 somente no último quarto e 7 pontos somente no último minuto de jogo. 5 dias depois dessa partida, Robert Horry colecionava o seu 4º título de campeão da NBA. Você tá curtindo esse vídeo? Então peraí, considera se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações para você receber conteúdos como esse toda semana. E se você deixar o like aqui embaixo, você também vai estar fortalecendo para que esse vídeo chegue a mais amantes de basquete assim como você. E se você quiser apoiar muito esse canal, mano, que dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo, dá uma olhada no Seja Membro aqui embaixo, mano. Sou muito grato pela rapaziada que contribui para que a gente continue melhorando a qualidade aqui do canal. Obviamente, se o valor for condizente com o que você está disposto a contribuir com a gente. Agora, sem mais enrolação, bora voltar pro vídeo. Na temporada seguinte, estamos em 2001-2002. O Lakers
Lakers vinha em busca do seu terceiro título consecutivo, feito alcançado apenas por poucos jogadores e poucas equipes, como o Bulls de Michael Jordan e a equipe dos Celtics de Bill Russell. Na primeira rodada dos playoffs, contra o Portland Trail Blazers, o Lakers vencia a série por 2-0. 7 segundos para acabar o jogo. Adivinha o que acontece? Faltando apenas 2 segundos para acabar o jogo, ele de novo. Um homem, uma máquina, uma besta desenjaulada dos role players, vem e mata o arremesso para 3, mandando o Portland Trail Blazers de volta para Portland. Detalhe, nesse jogo ele fez 8 pontos, e esse foi o único arremesso de 3 que ele converteu, e era realmente quando precisava. E se você acha que parou por aí, ele estava só começando. O Lakers passou pelo Spurs logo em seguida em apenas 5 jogos, e chegaram até uma final de conferência, Lakers vs Kings, a série mais famosa da década, e você sabe o porquê, né? Mas a respeito da série, vamos voltar ao jogo 4, onde não tivemos nenhum tipo de interferência da arbitragem, eu acho, onde o Kings estava ganhando por 2-1 a série. E se o Lakers perdesse mais um jogo, provavelmente iam de F, porque ia ficar 3-1 a série. E pra te contextualizar melhor, o Lakers tinha perdido de 40-20 o primeiro quarto, buscou ponto a ponto voltar para a partida. Shaq e Kobe já estavam naquela época onde eles não se davam tão bem e cada um queria ser o macho alfa desse time ao mesmo tempo e não estava dando muito certo. Faltavam 11,8 segundos no relógio para acabar o jogo, o Lakers perdendo por 2 pontos quando acontece esse lance. O Kobe erra o floater, o Shaq logo em seguida pega a bandeja e erra a bandeja. Vlad Divac, o pivô, defensor do Sacramento Kings, dá um tapa na bola. Adivinha na mão de quem essa bola caiu? Você achou certo. Robert Horry fez 18 pontos, 16 deles só na segunda metade do jogo, e os 3 mais importantes da temporada inteira do Lakers, no estouro do relógio. Empatou a série em 2-2, e 16 dias depois ele estava sendo coroado como pentacampeão da NBA. De causar inveja, não é mesmo, LeBron? Ele jogou mais uma temporada pelo Lakers, 2002-2003, aquela que começaria o final da boa relação entre o duo mágico de Kobe e Shaq. E a temporada de 2003-2004, ele assinou com o San Antonio Spurs, após ficar de agente livre. O maior motivo, segundo o próprio Robert Horry, foi para ficar mais próximo de sua família, já que todos moravam no Texas, mais especificamente em Houston. Também para livrar vocês da dúvida sobre as estatísticas dele nesse período, durante toda a sua passagem pelo Spurs, ele não teve mais de 6 pontos e 4 rebotes de média nas temporadas regulares. E sob o comando de Greg Popovich, ele tinha mais ou menos a mesma função que ele desempenhava lá no Lakers, um role player vindo do banco de reservas com pouca minutagem. Mas essa minutagem acabava crescendo um pouquinho quando chegava nos playoffs. Na temporada de 2003-2004, os Spurs venceram 57 partidas e chegaram até os playoffs em 2004 muito bem, onde venceram o Memphis Grizzlies em 4 jogos, antes de perderem em 6 jogos para o antigo time de Robert Horry, o Los Angeles Lakers. Mas um ano depois apenas, com um time um pouco mais entrosado, do famoso trio Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili, o San Antonio fez uma baita temporada, chegando de forma elegante até as finais da NBA de 2005, contra o Detroit Pistons, que haviam sido campeões no ano anterior para cima do Lakers e buscavam defender o seu título. Os Spurs saíram na frente nessa série, em 2-0. Os Pistons eram a melhor defesa da liga e limitaram os Spurs em 2 jogos seguidos a não passarem dos 80 pontos, para empatar a série até o jogo 4 em 2-2. Dito isso, o jogo 5 era extremamente importante para qualquer uma das equipes chegar ao tão sonhado título. E aí entra ele, Robert Clutch Big Shot Motherfucker Horry. Terceiro quarto acabando, 2 pontos para o Detroit Pistons. Bang! Os primeiros 3 pontos da partida de Robert Horry saíram no estouro do relógio. Primeira posse do último quarto, lá vem ele. Toma! Mais uma bola de 3. E faltando menos de 4 minutos para acabar o jogo, Robert Horry mata outro arremesso para 3, empatando o jogo de novo em 79-79. Faltando 2 minutos e 15 segundos, ele converte mais 2 lances livres, empatando o jogo novamente em 83-83. Pouco tempo depois, uma bandeja errada de Manu Ginobili, ele aparece e faz a putback. Com 1 minuto e 18 para o final, ele de novo. O homem simplesmente estava imparável. E desse último arremesso, até o final da partida, se manteve em 89-89. Indo para a prorrogação, e menos de 1 minuto e meio para o final da partida, o Spurs estava perdendo por 4 pontos. Robert Horry faz isso aí para cima de Richard Hamilton, e faltando 9,4 segundos para acabar o jogo, o Spurs ainda estava perdendo por 2 pontos. Executaram uma boa defesa e Robert Horry se posiciona para cobrar o lateral ofensivo. A melhor defesa da temporada dobra para cima de Manu Ginobili, deixando livre para o arremesso. Quem? Adivinha quem? Ele mesmo.
Robert Horry. Ele acerta o arremesso, a vitória do Spurs, e ele terminou essa partida com incríveis 21 pontos. Sim, foram 21 dos últimos 35 pontos da equipe do Spurs que saíram da mão dele. Quando você acha que não poderia acontecer de novo, Robert Horry, aos 34 anos de idade, tendo 3 jogadores na equipe que futuramente entrariam no Hall da Fama, ele decidiu o jogo mais difícil das finais da NBA, numa prorrogação, contra a melhor defesa da temporada. E depois de vencer essa série em 7 jogos, os Spurs venceram seu terceiro campeonato da NBA e Robert Horry recebeu seu 6º anel de campeonato. O nosso herói que trabalhava nas sombras não encerraria por aí os seus feitos, causando traumas em equipes, deixando seus últimos feitos e não menos importantes para o final. No playoff de 2007, os Spurs chegaram muito bem, passaram sem muito alvoroço pelo Denver Nuggets na primeira rodada. Obviamente, ele deixou sua marca com um arremesso clutch para decretar a liderança por 4 pontos para os Spurs, mas ainda assim, essa não foi exatamente a última façanha que eu queria relatar para vocês. Na série seguinte, contra o Phoenix Suns, que era uma equipe com incríveis 61 vitórias, e estavam dispostos a tudo para ser campeão da NBA com o MVP da temporada anterior, o Steve Nash. O Phoenix estava ganhando o jogo 4 e deixaria a série empatada em 2-2. Faltando menos de 1 minuto para acabar o jogo, o Suns estava ganhando por 3 pontos, estava na hora de ele entrar em cena. Robert Horry, com 36 anos de idade, ele teve o que eu julgo o mais brilhante lance de sua carreira. Ele deu um empurrão que tacou Steve Nash para fora da quadra. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Para você que não entendeu a magnitude e a frieza desse lance, eu vou ter que te explicar de forma mais detalhada. 3 anos antes, mais especificamente no dia 19 de novembro de 2004, tivemos uma gigantesca confusão chamada de Malice in the Palace. Tentando prevenir que algo voltasse a se repetir, a NBA instituiu uma regra que se qualquer jogador deixasse a área do banco de reservas para qualquer problema dentro de quadra, ele seria suspenso. Ou seja, tá tendo um empurra-empurra, o cara saiu do banco para empurrar também, suspenso. Com o empurrão de Robert Horry para cima de Steve Nash, o time inteiro do Phoenix Suns se irritou. A Jabel foi pra cima dele empurrá-lo. E mais um cara também, um tal de Amar Stoudemire, que era nada mais nada menos que o segundo melhor jogador do time na época. E com certeza o melhor pivô daquele Phoenix Suns. Ele saiu do banco de reservas para confrontá-lo, sim, e ele foi suspenso com toda certeza. E adivinha o que aconteceu nos 2 jogos seguintes? O Suns estava com a mentalidade abalada e o Spurs não tinha nada a ver com isso, ganhou a série por 4-2. Robert Horry volta de suspensão, contribui com 7 pontos de média nas finais contra o Cleveland Cavaliers de LeBron James para ser campeão pela 7ª e última vez da liga mais competitiva de basquete do mundo. E se você aí der um Google nele, você vai achar exatamente isso aqui escrito. Exatamente, 3 linhas no Wikipedia BR. Para aprender um pouco mais a respeito deste homem, eu tive que ir lá no Wikipedia da gringa, onde ele simplesmente tem uma citação inteira apenas de jogadas notáveis durante os playoffs. Robert Horry, o cara que jogou 16 anos na NBA, teve estatísticas de 7 pontos, 5 rebotes e 2 assistências por jogo durante toda a sua carreira. E simplesmente isso, apenas isso. Ele nunca foi All-Star, nunca esteve presente nos times ideais de final de temporada, nunca teve nenhum grande feito ou prêmio individual, tirando obviamente pelo simples fato dele ser 7 vezes campeão da NBA. E em todos os 7 títulos ele teve pelo menos um momento incrível e memorável para que o seu time fosse campeão. E infelizmente, o nosso herói, Big Shot Horry, por mais que ainda tenha recordes como o maior número de roubos de bola em uma final de NBA, foram 7 em 1995, e o maior número de arremessos de 3 pontos convertidos sem errar em um jogo de playoff, foram 7 também, e eu tô começando a achar que esse cara tem alguma coisa com o número 7, mano. Mas como eu estava dizendo, infelizmente, mesmo com todos esses feitos, o nosso herói não entrou e provavelmente nunca entrará para o Hall da Fama da NBA. O calmo, sereno, frio e calculista e mais decisivo role player da história da NBA ficará para sempre marcado em nossos corações como Rob, o herói dos grandes arremessos.